Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Desconhecido. Hoje eu vou te contar a história completa da Terra em 10 minutos. A Terra, esse lugar minúsculo quando comparado ao universo inteiro, pode ser definido como a nossa casa. É o único lugar conhecido no universo capaz de abrigar vida. Segundo a ciência, desde o Big Bang, o universo tem inflado, tem se expandido para todas as direções, fazendo com que aconteça o nascimento e também o desaparecimento de estrelas que compõem sistemas planetários e depois levam à formação de longínquas galáxias. E isso, claro, inclui a Via Láctea, onde a gente vive. Somos apenas um estalar de dedos quando comparados à história geológica da Terra. A estrutura do homem, como a gente conhece hoje, surgiu somente há 200 mil anos, o que é nada olhando para os bilhões de anos de desenvolvimento do planeta. Mas o que faz da Terra um lugar tão especial? Para encontrar a resposta, vamos voltar para o passado. Mais precisamente, vamos voltar 4 bilhões e 600 milhões de anos. Tenta imaginar o momento em que os primeiros humanos apareceram. Os enormes continentes se movendo e se chocando enquanto dividiam-se. Lembre-se do momento em que os dinossauros foram extintos. Sinta o frio no momento que a idade do gelo pairava sobre toda a Terra. E veja o planeta se transformar de uma enorme bola de fogo para o lugar mais belo e confortável que a gente conhece. Uma enorme explosão aconteceu 13 bilhões de anos no passado, espalhando energia por todos os lados. Muita coisa aconteceu desde o momento em que o planeta começou a se formar. A história da Terra já se estende por aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. Foi nesse momento do universo que o sistema solar que hoje a gente conhece começou a se alterar, sendo apenas uma nuvem de poeira e gás conhecida como nebulosa solar. Daí em diante, a gravidade colapsou o material sobre si mesma quando começou a girar, formando o Sol no centro da nebulosa, uma enorme estrela que transmitia um calor imenso, até mesmo nos níveis espaciais. Com o surgimento do Sol, o material restante do que seria o sistema solar começou a se acumular cada vez mais. Pequenas partículas se uniram, ligados pela força da gravidade, até se tornarem partículas maiores e densas. Depois disso, o vento solar varreu elementos mais leves, como o hidrogênio e hélio, das regiões mais próximas, deixando apenas materiais rochosos e pesados. Isso, por sua vez, criou mundos menores, sendo um deles a Terra. Um pouco mais distante da estrela que tinha se formado, porém, os ventos solares tiveram menos impacto sobre elementos mais leves, permitindo que eles se fundissem em gigantes gasosos, sendo um deles o enorme planeta Júpiter. Os materiais rochosos que tinham por lá também formaram uma só estrutura densa, criando asteroides, cometas, planetas e luas. Mas vamos ao ponto principal deste vídeo, o nosso planeta, a Terra. O núcleo rochoso da Terra se formou primeiro, com elementos pesados colidindo e se unindo aos poucos. O material denso afundou no centro, enquanto o material mais leve criou a crosta mais acima. O campo magnético do planeta provavelmente se formou nessa época também. A Terra, então, era uma bola incandescente que foi se resfriando com o passar do tempo. Durante o processo de resfriamento da Terra, houve a liberação de gases e vapores, os quais originaram uma camada de ar envolvendo o planeta chamada de atmosfera. A atmosfera é, portanto, a camada de gases que envolvem o planeta Terra, composta por inúmeros tipos de gases que ficam retidos devido à gravidade e o campo magnético do planeta. E trazendo-os para cá, nosso planeta estava permitindo que seu próprio futuro fosse abundante em vida. Ficando cada vez mais fria, no início de sua evolução, a Terra ainda sofreu o impacto de um grande corpo que lançou para o espaço grandes pedaços do manto do jovem planeta. Então, a gravidade fez com que esses destroços se unissem e formassem a Lua, que começou a orbitar em torno da Terra. Enquanto isso, aqui na Terra a evolução prosseguia. E o fluxo do manto sobre a crosta agitava placas tectônicas, o movimento de grandes placas de rocha na superfície da Terra.
E assim, colisões e atritos deram origem a montanhas e a vulcões que começaram a lançar gases na atmosfera já formada. Mas ainda faltava algo muito importante na Terra: a água. Embora a quantidade de cometas e asteroides que passam pelo sistema solar seja escassa hoje em dia, eles eram mais abundantes quando os planetas e o Sol eram jovens, atingindo a Terra a todo tempo. As colisões desses corpos gelados provavelmente depositaram grande parte da água do planeta em sua superfície. Essa água foi se acumulando e aos poucos criando pequenas poças, depois lagos, rios e por fim formando os enormes oceanos que cobriram a Terra, que agora poderia até mesmo ser chamada de planeta água. Como o planeta está na zona dos cachinhos dourados, essa região onde a água não congela nem evapora, a água permaneceu na superfície desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento da vida. A Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos, mas a vida que se formou aos poucos ficou microscópica por mais ou menos 3 bilhões de anos. Portanto, vamos precisar de um microscópio para ver esse processo de perto. E a vida na Terra começa na água, com as bactérias há 3 bilhões e meio de anos, mas lentamente essa microvida evoluiu. Algumas espécies de plantas marinhas desenvolvem a capacidade de se adaptar fora do ambiente aquático, migrando para áreas continentais e dando origem às primeiras plantas terrestres. Apareceram também inúmeros grupos de seres vivos, entre eles os artrópodes e os vertebrados. Assim, 650 milhões de anos atrás, a vida finalmente se torna visível a olho nu com organismos de corpo mole. Os 450 anos seguintes trazem consigo uma explosão de vida, com novas formas morfológicas surgindo e alcançando tamanhos consideráveis. E depois dos peixes, os anfíbios se desenvolvem e buscam por terra firme. Então, 300 milhões de anos atrás, finalmente os répteis aparecem em terra, enquanto isso, no céu, existiam insetos com asas de mais de 5 metros. Imagine você. Dessa forma, até o fim do que chamamos de período paleozoico, a terra e os mares são uma explosão de vida abundante e diversa. É a idade de ouro para a biodiversidade do planeta Terra. Porém, esse período acaba de forma trágica, com um cataclisma gigantesco que acaba com a vida de pelo menos 95% das espécies, se tornando a maior extinção de todos os tempos. No entanto, a vida persistiu, mesmo que bem reduzida, e nos mares muitos peixes e moluscos resistiram. Com essa evolução, é aí que começa o período em que os répteis começam a dominar os mares, um domínio que dura no mínimo 180 milhões de anos. Eles se mantêm como os maiores predadores durante os 3 períodos mesozoicos, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Durante este período, os continentes da Terra são completamente diferentes do que conhecemos hoje, pois estão todos unidos numa única massa de terra, um supercontinente chamado Pangeia. Neste período, a maior parte da Europa está debaixo d'água, num mar raso e extremamente quente. E logo o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis como os dinossauros. Surgiram também nesta época as plantas com flores e os mamíferos. Há cerca de 200 milhões de anos, a massa de terra teria começado a se afastar devido ao efeito das placas tectônicas. Esse movimento formou a Laurásia e a Gondwana, 2 enormes continentes. Durante os períodos seguintes, os 2 continentes continuaram a fragmentar-se e no fim do período mesozoico, eles já começavam a configurar os continentes atuais. Aí, mais ou menos 66 milhões de anos atrás, vem um momento trágico na história da Terra, quando um gigantesco meteoro entra na atmosfera e atinge sua superfície, levando à extinção dos dinossauros. Um outro efeito resultante desse impacto foi a formação de uma grande nuvem de poeira que cobriu todo o planeta, impedindo a radiação solar direta e o consequente esfriamento da superfície. Isso também acabou com a vida de cerca de 70% das espécies animais da Terra. Porém, como a atmosfera já possuía as mesmas características atuais, os mamíferos e as aves seguiram se desenvolvendo até proliferar por todo o planeta.
Os ancestrais dos seres humanos apareceram somente há aproximadamente 4 milhões de anos. E também nessa época o planeta entrou em períodos de glaciações, ocasionadas pelo crescimento das geleiras, oscilando entre períodos de climas temperados. Também, fortes movimentações na crosta terrestre provocaram profundas mudanças no clima e na geografia, influenciando de forma decisiva a evolução da vida e a distribuição da fauna e da flora. Nesse período, o homem também evoluía a passos largos, levando à descoberta do fogo e aos primeiros sinais de comunicação entre si. Porém, a estrutura do homem moderno, como somos hoje, surgiu no planeta somente há cerca de 200 mil anos, o que é, como dissemos no início, um estalar de dedos quando comparado com a história do planeta. No entanto, ainda que insignificantes para a história do planeta, nós alteramos a Terra como nunca visto anteriormente. E o resto, você já sabe.